Com imensa alegria, estamos na Semana das Folcloristas da Academia Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, edição 2026. Um evento em que as 7 folcloristas da nossa Academia de Letras têm as suas bibliografias realçadas, bem como os seus legados, não apenas para o cenário cultural regional, nacional, mas também no internacional. E hoje, o dia é dedicado à folclorista Alexina de Magalhães Pinto, patrona da cadeira número 10 da nossa casa. Contamos com a participação das acadêmicas. Como apresentadora desse dia, eu, Eneida Monteiro, como convidada, Rita de Cássia Silva Dionísio Santos, com a apresentação Alexina de Magalhães Pinto e a contribuição do folclore brasileiro para a biblioteca infantil. Como participação especial, temos Jaqueline Junqueira Lage, mostrando um fragmento da obra dessa folclorista em um vídeo no qual a acadêmica ensina as cantigas de Alexina para as crianças. Apresentando-me, sou Eneida Monteiro, graduada em Letras pela Federal de Juiz de Fora e em Pedagogia pela UBRA Unijales, Luterana do Brasil, com especialização em Design Instrucional pela Federal de Itajubá e Arte e Terapia pela FAMESP, São Paulo. Após dedicar-me ao magistério por muitos anos, lecionando língua portuguesa e literaturas, dedico-me no momento à produção escrita. Membro de 2 academias, a FESMIL, Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, e a Academia Caxambuense de Letras. Escrevo poemas, ensaios, crônicas, artigos, além de me expressar por meio da pintura. Lancei o meu primeiro livro independente em 2024, chamado Portais, e ilustrado com telas a óleo produzidas por mim mesma. Participei de várias antologias, dentre elas Uma Poesia para Cada Dia e Uma Poesia para Cada Noite, lançadas na Bienal de São Paulo em 2022. Criei em 2025 o Ateliê Portal das Artes, que é um espaço colaborativo, com produções textuais, rodas de conversa literária e pintura. A Jaqueline Junqueira Lage, ela é formada em Letras pela PUC-Rio, hoteleira e escritora. Ocupa a cadeira número 10 da FESMIL, Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, da patrona Alexina de Magalhães Pinto, e faz parte do grupo Fonte das Letras em São Lourenço. Obras publicadas por Jaqueline pela editora Novo Mundo. Na Terra da Ilusão, uma ficção histórica. Cristal, um livro infantil. Cristal, vamos falar de ecologia infanto-juvenil. Pioneira no turismo literário em São Lourenço, promove encontros de escritores no Hotel Brasil, transformando-o em um hotel histórico e literário. Escreve crônicas que publica nas redes sociais, Jaqueline HB e Hotel Brasil Histórico. A Rita de Cássia Silva Dionísio Santos é professora na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, doutora em literatura pela UNB, com estágios de pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, USP, 2017-2018, e pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, 2022-2024, sobre literatura infantil e juvenil e história cultural de mulheres escritoras. Respectivamente, desenvolve o projeto de pesquisa, o Infantil em Laís Correia de Araújo, Teoria, Crítica e História, com financiamento da Fundação e Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Ocupa a cadeira número 5 da Academia Feminina de Letras de Montes Claros, Minas Gerais, cuja patrona é Josefina Tupinambá.
membro honorária da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, de Poços de Caldas, Minas Gerais, na qual ocupa a cadeira número 10, que tem como patrona Alexina de Magalhães Pinto. Membro dos grupos de pesquisa Mulheres em Letras e o arquivo de Laís Correia de Araújo, o FMG CNPq. Estudos Literários, Unimontes, CNPq e A Mulher na Literatura da Ampol. Atua principalmente nos seguintes temas: história de mulheres escritoras, literatura de autoria feminina, literatura infantil e juvenil, leitura do texto literário, crítica de literatura com trabalhos científicos publicados em revistas científicas, científicas, aliás, tem todos publicados os seus contos em antologias. É autora do livro de crônicas e contos Escrevivência, Os Dias Iguais, editora Pangeia 2026. E atualmente trabalha em seu novo projeto autoral, Todo Nome de Mulher, previsto para publicação no primeiro semestre de 2027. Com a palavra, a nossa convidada, a confreira Rita de Cássia Silva Dionísio dos Santos. Bem-vinda, Rita, a palavra é sua. Boa noite, cumprimento com muita alegria as confreiras Eneida Nogueira e Jaqueline, e também a Dalila, e a todas as pessoas que puderem acessar esse vídeo posteriormente, sintam-se também cumprimentadas. Como a Eneida já me apresentou, eu tenho trabalhado com literatura infantil e juvenil há algum tempo, e nesse percurso que eu me deparei com a história da Alexina de Magalhães Pinto. Como se deu esse meu encontro? Eu participo como integrante do grupo de pesquisas Mulheres em Letras da Universidade Federal de Minas Gerais há bastante tempo. E numa das edições deste colóquio, em Belo Horizonte, em que eu estava apresentando trabalhos sobre uma outra escritora de literatura infantil de Minas Gerais, eu fui desafiada pela professora Constância Lima Duarte a estudar uma infinidade de mulheres de Minas Gerais que estavam esquecidas. E nessa lista que a professora Constância me entregou à época, estava o nome da Alexina de Magalhães Pinto. Na época, juntamente com uma colega aqui da Unimontes, nós elaboramos um projeto de pesquisa e fomos investigar a produção escrita dessas mulheres. O nosso projeto, à época, ficou mais restrito ao estudo das biografias e obras da Lúcia Miguel Pereira e da Alexina de Magalhães Pinto. Isso era 2012, 2013. E, a partir deste projeto de pesquisa, eu comecei a investigar, tentar encontrar a produção da Alexina de Magalhães Pinto. E, com muita dificuldade, eu consegui comprar um livro num sebo e consegui cópias de outros livros da autora na Biblioteca Nacional, por exemplo, e em outras bibliotecas virtuais também. Mas algo que sempre me chamava a atenção é que, nos livros de historiografia da literatura infantil e juvenil, os livros que que publicaram trabalhos importantíssimos de escritoras, por exemplo, como a Nelly Novaes Coelho, que é a responsável, foi a responsável pela criação da cadeira de literatura infantil e juvenil na Universidade de São Paulo. Vários aspectos da vida e da obra da Alexina de Magalhães Pinto continuavam ainda inacessíveis. E, a partir dessa constatação, por exemplo, de algumas
diferenças em relação à data de publicação de um livro dela num pesquisador, no outro pesquisador, uma outra data, eu propus à FAPEMIG uma investigação, vamos dizer assim, sobre a vida da autora, sobre a biografia da autora. E foi esse trabalho sobre a Alexina que eu concluí mais recentemente. E o que eu fiz nesse percurso? Eu cotejei, eu comparei todas as informações que eu ia encontrando sobre a Alexina de Magalhães Pinto nos diversos livros de historiografia da literatura brasileira, especialmente naqueles livros que se destinavam à literatura infantil e juvenil. Após listar todas essas ocorrências e compará-las, eu fui buscando documentos primários que falavam dessa autora. E um deles, que é de fundamental importância na minha percepção, é que eu tive acesso à cópia do batistério da autora, que é de 1869. Então, a primeira coisa que eu fiz após essas investigações foi ajustar a data de nascimento dela, porque se o batistério é de 1869, então, evidentemente, ela não teria nascido em 1870. Essa foi a primeira descoberta minha, a primeira constatação. Outras questões, né, outros documentos, outras informações às quais eu fui tendo acesso, foi também sobre a data de falecimento dela, que em diversos autores nós vamos encontrar a data como se tivesse sido em julho de 1921, mas eu acessei documentos da época do atropelamento dela no distrito de Correias, na cidade de Petrópolis. Os documentos datam de fevereiro de 1921. Então, foram duas questões muito importantes, dois ajustes que eu considero de fundamental importância nessa biografia da autora. E outras questões sobre as quais, inclusive, eu já falei numa outra conferência, né, como a nossa querida Dalila mencionou há pouco. E a importância desta autora, desta escritora de Minas Gerais, tradutora espetacular, que custeava as suas próprias viagens, as suas próprias publicações. A importância dela como folclorista é inegável. E, como nós sabemos, o folclore, né, vários autores falam sobre o tema, vou mencionar apenas o Vladimir Prop, da importância do folclore e da literatura para a formação humana. E é isso, inclusive, que nós notamos num prefácio de um dos livros da Alexina de Magalhães Pinto. Inclusive, é um texto... Eu tenho uma publicação com parte desse fragmento que eu vou citar agora, que ela chama Os Contos. Ela considera os contos como museus vivos da vida humana. O que significa isso para a autora? Que era, vejamos, a gente está falando de uma mulher que nasceu, né, no final do século XIX, em 1869, e faleceu em 1921, uma mulher com um vigor intelectual incomparável. Por que eu digo isso? Vejamos, ela vive numa época em que as condições femininas ainda eram extremamente restritas, a despeito de ela pertencer a uma elite intelectual muito importante do estado de Minas Gerais. Ainda assim, é certo que, como mulher, ela sofreu diversos contratempos, diversas interdições para conseguir fazer a pesquisa folclórica que ela fez e publicar todo esse material em livro que pudesse servir às escolas do país. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma escritora que sai da sua cidade natal,
ela vai para a Europa no final do século XIX, vai buscar se qualificar em diversas ciências, né? E principalmente nas ciências pedagógicas, e ela se especializa nesse assunto, retorna ao Brasil com como uma professora. Vou citar um título do nosso também mineiro Ziraldo, como uma professora muito maluquinha para a época. Porque, vejam, nós estamos numa época em que o academicismo, principalmente europeu, né, ainda está valorizando as ciências, valorizando a razão, valorizando a erudição. E a nossa escritora de Minas, o que ela faz ao retornar da Europa? Ela vai fazer uma pesquisa, digamos, etnográfica, porque ela começa a viajar pelas muitas cidades de Minas Gerais, por exemplo, pelas cidades do Campo das Vertentes, né, a região ali de São João del Rei, em que ela nasceu, mas não apenas, ela viaja por outras regiões das Minas Gerais e começa a ouvir as narrativas das pessoas, das diversas classes sociais, como ela menciona nos livros dela, e coloca e dá a essas narrativas que circulavam oralmente uma forma escrita. E é exatamente isso que ela faz no primeiro livro que ela publica, intitulado Contribuição do Folclore Brasileiro para a Biblioteca Infantil. E o que é que faz essa autora? Vejamos, né, ela é uma mulher de elite, uma mulher que sabe muitas línguas, uma mulher que se negou a ficar em casa fazendo bordados e costurando e se preparar unicamente para o casamento, não é? Ela entende a sua, digamos, vocação cívica de servir ao país, e ela começa a organizar esses materiais folclóricos que ela coleta nas diversas regiões das Minas Gerais, para que esses materiais, em forma de coletânea, fossem servir como materiais pedagógicos nas escolas, que é uma outra questão muito importante aqui, que a gente precisa chamar atenção para esse aspecto. Nós temos uma literatura infantil que estava em processo de surgimento, né? Porque a literatura infantil e juvenil brasileira, ela surge no final do século XIX, como menciona tanto a historiadora Nelly Novaes Coelho, mas também as professoras Regina Zilberman e a Marisa Lajolo. Mas como era essa nossa literatura do século XIX, finalzinho do século XIX? Era uma literatura que era composta, a literatura para crianças e jovens, adolescentes. Era uma literatura composta quase que essencialmente por traduções e adaptações de narrativas europeias. E o que a Alexandra de Magalhães faz? Ela escuta essas cantigas, como a professora Jaqueline, né, estuda. Ela escuta, além dessas cantigas, ela escuta os provérbios populares, as máximas e as chamadas observações usuais, como ela também coloca no livro, e esses contos populares. E é muito interessante que, neste livro, de 1907, é o primeiro livro publicado pela autora, Contribuição do Folclore, né? Eu até coloquei no título deste bate-papo a expressão, conforme publicada à época, né? Contribuição do Folclore Brasileiro para a Biblioteca Infantil. Então, ela traz para esta obra 21 narrativas que circulavam entre as pessoas, né, do estado de Minas Gerais. E eu quero chamar a atenção para uma dessas narrativas, como eu mencionei anteriormente, ela nomeia numa nota de rodapé que esses contos, eles têm uma vocação para a formação humana que é uma vocação imensurável, uma vocação da qual nós não podemos prescindir. Porque, segundo a autora, e é algo muito interessante em toda a obra dela, é que ela tem
diversos prefácios, diversas notas explicativas em que ela fala sobre a importância do livro, como que o livro foi composto, além das notas de rodapé. E, especialmente neste livro que eu acabei de mencionar, ela traz algumas notas em que ela apresenta as narrativas, ela fala da importância de que, principalmente as mães, pudessem ler com os seus filhinhos, como ela menciona, essas narrativas, e também as professoras, dando, por exemplo, sugestões de estratégias pedagógicas sobre como trabalhar com essas narrativas em sala de aula ou entre os familiares. Este livro é composto por 21 narrativas, narrativas que são contos da tradição. Algumas dessas narrativas são adaptações de, de contos também, ou de narrativas que circulavam na Europa, mas algo digno de nota é que a autora ela faz também um exercício de crítica sobre as temáticas desses contos. E aqui eu quero destacar um conto apenas que se intitula Dona Silvana. Que conto é esse? É um conto em que a Alexina traz uma versão de Pere de Asno, né? Pere de Asno é uma narrativa conhecida na Europa, uma narrativa que integrou coletâneas infantis desde o século XVII, e Pere de Asno, vou falar bem brevemente aqui, que o conto está disponível, inclusive, nos meios eletrônicos, uma menina que é pedida em casamento pelo pai, mas ela fala para o pai que ela não vai aceitar esse casamento, imaginem. E para fugir desse pai assediador, ela se veste com a pele de um asno, né? E para causar repugnância ao pai, é assim que ela consegue fugir. Enfim, essa narrativa, ela volta num dos contos que a Alexina coloca neste livro dela, da contribuição para o folclore brasileiro, da Biblioteca do Folclore Brasileiro para a Biblioteca Infantil, intitulado Dona Silvana, uma menina que também é pedida em casamento pelo pai, e ela se sente exageradamente triste e revoltada com isso, e ela começa a colocar interdições, vamos dizer assim, dificuldades. Ela fala para o pai, mas eu só me caso com você se você conseguir um vestido para mim da cor do mar com os peixinhos. Qual não é a perplexidade dessa menina quando o pai vem e entrega a ela um vestido da cor do mar com os peixinhos? Ela coloca outras condições e, em todas elas, o pai consegue corresponder a esses pedidos completamente inusitados, impossíveis, né, de serem atendidos, porque o pai tem um propósito de se casar com ela e tornar a esposa dele, né, uma criada. Ao final do conto, né, o conto Dona Silvana, como a menina, melhor dizendo, como essa menina não aceita esse pedido de casamento, o pai a tranca numa torre alta e proíbe que alguém dê água a ela. Né? Quando ela está morrendo de sede, Nossa Senhora vai ao encontro dela, oferece uma gota d'água e fala para que ela vá pedir água aos 6 irmãos. Ela era uma filha de uma família de 7 filhos, e todos esses irmãos, 3 irmãs e 3 irmãs, negam a água a essa menina. Ela pede a água à mãe, a mãe nega ao pai. Somente quando ela se rende, que ela fala que sim, que entregaria a mão ao pai, é que o pai permite que criados tragam a água para ela. Mas quando esses criados trazem água para essa menina, quando eles chegam, quando eles se encontram com ela, a menina morre e é levada ao céu por alguns anjos, e o pai também morre e é levado ao inferno por alguns diabos. Essa é a versão que a Alexina coletou, que circulava oralmente à época, e traz para essa coletânea dela, né, além de outras 20 narrativas, como eu mencionei.
E o que tem de assim, instigante nessa narrativa? Primeiro, a nota explicativa que a própria autora coloca como apêndice no seu livro. Ela fala, por exemplo, de questões da língua, do uso dos pronomes, enfim, porque como nós sabemos, nós estamos diante de uma estudiosa da língua e da cultura brasileira e europeia também, mas ela coloca na nota que o que mais choca não é, por exemplo, o uso de determinados pronomes, um uso inusitado de determinados pronomes no conto, mas o que mais choca é o tema de um pai querer se casar com uma filha. E ela mesma menciona algo que está presente lá no século XVII, na Europa, com pele de asno. E o que é importante a gente mencionar nisso? Né? O debate que pode ser suscitado a partir dessa temática do assédio de um familiar, que a gente está falando do pai, do assédio à própria filha, que se nega, e aí ela é penalizada, mas ele também é penalizado. Ela é penalizada em parte, né? Ela é penalizada com a morte, mas ela é levada a uma outra dimensão, uma dimensão da santidade, e esse encontro, por exemplo, com a Nossa Senhora, esse caráter de uma menina que não se rende aos desejos incestuosos do seu pai, e o pai que morre, mas é levado ao inferno por 7 diabos. E nisso aqui a gente retoma algo da nota, não da nota explicativa, mas do prefácio da própria Alexina. O quê? O caráter pedagógico que essas narrativas folclóricas possuem. Né? Essas narrativas folclóricas, se elas começam a circular como se fossem narrativas apenas de brincadeira, enfim, elas carregam um potencial de ensinamento moral e ético às comunidades como um todo. E isso é interessante, né? Algo, como eu mencionei, que a autora fala lá na sua nota explicativa, ao final do seu livro, né? Que é um livro digno de leitura, de investigação, e que até hoje, né, de acordo com os meus estudos, nós só temos essa publicação de 1907. Então, o que nós temos aqui? Uma escritora que é, na verdade, uma intelectual, né, da Belle Époque, uma intelectual ali do finalzinho do século XIX, início do século XX, de uma época em que se valorizava o cientificismo, a erudição, a chamada cultura, né, da burguesia, e essa autora vem como um contraponto, ela insere nesse meio cultural, esse meio de circulação das ideias e das culturas, esse conhecimento popular e folclórico nessas tradições, né, principalmente para serem levadas às escolas como material pedagógico para as crianças e adolescentes. Então, o que nós temos aqui é uma escritora, uma intelectual, uma folclorista, musicista, tradutora, que traz, né, ela coleta do meio do povo essas narrativas e concede a essas narrativas um outro caráter na medida em que ela registra esses textos num livro e publica esses livros. E é muito interessante, inclusive, eu quero mencionar, antes de concluir essa apresentação, a importância, inclusive, social e política da Alexina de Magalhães Pinto. Nessas minhas pesquisas recentes sobre a autora, eu identifiquei menção ao nome dela em diversas edições do jornal O País do Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, Alexina de Magalhães Pinto é convidada no início do século XX para compor a comissão de organização do primeiro congresso
latino-americano sobre a infância em Buenos Aires. Ela é nomeada pelo então ministro da Educação, né, para compor essa comissão. Então, vejamos que a gente tem diante de nós uma mulher consciente do seu valor enquanto investigadora de cultura, enquanto investigadora de história, investigadora da infância, e ela tem esse papel fundamental de ouvir nas fontes primárias essas narrativas e reuni-las num livro que é de fundamental importância para nós até os dias atuais. Muito obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, para que a gente possa dinamizar essa conversa, eu tentei reduzir ao máximo algumas informações que eu julgo que são importantes para pensar a Alexina de Magalhães Pinto enquanto uma folclorista. Obrigada. Boa noite, eu sou a Jaqueline, e para apresentar as cantigas da Alexina nas escolas de São Lourenço, em comemoração à Semana do Folclore, né? Eu entrei em contato com a professora Luciana, da Escola Municipal Ismael Junqueira de Souza, e ela, junto com as professoras Margarete e Marcilene, e a diretora Emila, em 2 dias, elas ensinaram para as crianças a cantiga, e aí eu filmei, daqui a pouco a gente vai passar o vídeo. Então, 2 dias elas aprenderam uma cantiga, e lá na hora também eu filmei, ensinei na hora a outra cantiga da Alexina. E eram crianças do 2º período, crianças de 4 e 5 anos. Daqui a pouco a gente vai ver, então, em seguida, o vídeo. Obrigada. Seguindo os passos de Alexina de Magalhães Pinto, minha patrona na AFESMIL, Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, onde ocupo a cadeira número 10. Alexina de Magalhães nasceu no dia 4 de julho de 1869. Acudiram 3 cavaleiros.
Canta. Tudo bem, agora cantando alto. Agora, ó, todo mundo lá. Não escutei, eu escutei só minha voz. É, Eu quero escutar a voz de vocês. Entendeu como que é pra fazer? tem só voz de Luciana. Agora a tia Luciana não vai cantar, só vocês. A tia já cantou, vocês repetem. Combinado? Então, vamos. Terezinha de Jesus, de uma guerra foi ao chão, acudiram os cavaleiros, todos deixaram ela na mão. Muito bem, deu certo, hein? Sobre ecologia. E aí a gente junta o folclore com a ecologia. Para quê? Para a gente conhecer várias dicas, que eu sei que vocês já conhecem muitas, mas a Cristal, ó, a Cristal cresceu e ajudou a cuidar do meio ambiente. E aqui tem todas as dicas da Cristal para ajudar no meio ambiente. E sabe esse livrinho aqui? Tem uma surpresa para esse livrinho aqui. Não é, Tia Jaque? É, foi uma surpresa. Ó. Cada um vai ganhar um livro. Esse livrinho aí também está aí na nossa biblioteca. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Tia Jaque? Quem vai fazer pergunta? Levanta o dedo para fazer a pergunta. Dá um pra mim. Às vezes tem que perguntar. Mas a mamãe vai ler para você. É, aí vocês levam pra casa. Mamãe vai ler pra casa. Quando estiver lá em casa, sabonete, sal, saída, salada. E agora vamos ver. Mais três. Vocês aprenderam isso? Então vamos lá. 1, 2, 3. Agora a Terezinha, hein? Como que é? Terezinha.